Olá pessoal, tudo bem? Bom, fechando o nosso capítulo 13 aqui, a gente vai falar um pouco sobre pêndulo simples, pêndulo físico, quais são as principais diferenças entre eles, e vai falar também sobre oscilações amortecidas e ressonância, tá? Então aqui você vê uma imagem de um cachorrinho brincando num balanço, né? Que a gente chama de balanço. Mas o que é esse balanço? O balanço, ou esse brinquedo infantil que as crianças brincam, né, uma empurrando a outra, nada mais é do que um pêndulo. Então a gente vai ver na aula de hoje quais as características físicas dessa oscilação, porque o balanço ele é um pêndulo que oscila, certo? É um sistema oscilatório que vai para frente, vai para trás de acordo com a força aplicada, certo? E a gente vai ver também que essa força aplicada ela tem que ser aplicada de uma certa forma, ela não pode ser aplicada de qualquer maneira, senão o pêndulo não vai funcionar como o brinquedo que ele realmente é. Tá? Pois bem, então o que é um pêndulo simples? O pêndulo simples é um sistema que possui uma corda, tá? Então vamos imaginar aqui um sistema aqui em cima, uma parede, alguma coisa assim. E o pêndulo simples tem uma corda, certo? Essa corda, ela segura um objeto que oscila em torno do ponto de equilíbrio, tá? Certo? Pois bem. E aí, o que é o pêndulo simples? O pêndulo simples, ele considera esse corpo aqui, esse corpo de massa M, como uma carga pontiforme, como uma massa pontiforme. O que é isso? Primeiro, ele despreza a massa do fio, certo? E segundo, ele considera essa massa toda concentrada em um único ponto, tá? Então esse é o pêndulo simples. E o pêndulo físico, ele considera o corpo como um todo, tá? Então, esse cachorro aqui, ele tem uma distribuição de massa, tá? E por isso é mais difícil relacionar ele como um pêndulo simples, ou seja, com uma massa concentrada em um único ponto. Pois bem, então o pêndulo simples, a gente pode destrinchar as forças que atuam sobre ele da seguinte forma. Ora, existe uma massa aqui, certo? E existem algumas forças atuando sobre ela. Existe a tração, certo? Que está aqui na direção da corda. E existe a força-peso, que tem duas componentes, tá? Uma componente é o mg cosseno de θ e o outro é mg seno de θ. Uma aproximação que a gente vai fazer aqui é, se θ é muito pequeno, então seno de θ é igual a θ, aproximadamente igual a θ. Tá? Então, essa é uma aproximação que a gente vai fazer para poder entender como essas coisas funcionam. Tá? Pois bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é a força em θ seria menos mg seno de θ, que é esse aqui, certo? É a força restauradora do movimento. Ora, se a bola estava aqui, ou o objeto estava aqui, e ele se deslocou para cá até x, certo? Existe uma força restauradora puxando ele contrariamente ao movimento, tá? Para ele voltar para a posição de equilíbrio dele. Essa força é menos mg seno de θ, menos porque ela é contrária ao deslocamento, tá? E se seno de θ é aproximadamente igual a θ, então menos mg θ. Nesse caso, o seno de θ ou θ a gente pode considerar, né, como sendo esse θ aqui, por semelhança de triângulos, esse θ aqui é igual a esse θ aqui, certo? Então, seno de θ é x sobre L. Tá aqui, né? X sobre L, certo? Que tá aqui. Pois bem, então a gente sabe que a frequência angular de um sistema oscilatório é raiz de K sobre M, tá? Isso a gente já conhece das aulas passadas. Nesse caso, o que a gente vai ter? A força elástica é menos Kx, certo?
Então, nesse caso aqui, ó, quem é K nesse sistema aqui, ó? Se a força elástica é menos Kx, nesse caso, menos X e o K vira mg sobre L, tá aqui mg sobre L, certo? Pois bem, se a gente cortar a massa com massa, o ômega vai ser raiz de G sobre L. Então, o que isso diz pra gente? Primeiro, em um pêndulo simples, a massa não é importante para a frequência angular, tá? Essa é a primeira consideração que parece estranha, né? Ora, dependendo da massa do sistema, a frequência angular poderia mudar, e na verdade não. A frequência angular ela permanece a mesma, independente da massa. E ela depende do quê? Do comprimento do fio, tá? Essa é a variável que determina como esse sistema, como esse pêndulo simples vai oscilar, tá? Nas nossas simulações que a gente vai fazer, eu vou lembrando que a partir dessa semana o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um momento de aula do conteúdo, que vai ser sempre na segunda-feira. A gente vai fazer um momento de aula de exercícios, eu estou pensando em fazer na sexta-feira, tá? Postar para vocês na sexta-feira. E na quarta-feira fazer um momento com vídeos e com simulações lúdicas para vocês entenderem o conteúdo. Então uma delas vai ser com relação ao pêndulo simples, tá? Que eu vou postar quarta-feira dessa semana ainda. Pois bem, então essas duas equações aqui, elas são ramificações dessa equação aqui. Então a gente tem que a frequência do movimento também só depende de G sobre L e o período depende de L sobre G, porque eles são inversos, tá? Pois bem, já o pêndulo físico, ele considera o corpo como um corpo extenso, um corpo qualquer, tá? Nesse caso, se existe um corpo que tem uma distribuição de massa, o que a gente vai considerar é o centro de massa ou centro de gravidade desse corpo, tá? Certo? E aí a gente vai ter que retomar aqueles conceitos de momento de inércia e torque. Ora, o torque a gente sabe como ele se comporta, certo? O torque vai ser mg seno de θ vezes d, certo? O torque é igual a força vezes deslocamento, certo? Lá da física 1. Pois bem, então esse torque vai ser menos, porque ele está contrário ao movimento, tá? Aqui. Menos mg seno de θ vezes d. Seno de θ é igual a θ, isso a gente já falou por quê, tá? Pois bem. Só que o somatório de todos os torques é o momento de inércia vezes a aceleração angular, tá? Então isso a gente também viu lá na física 1. Se vocês não viram, vale a pena dar uma olhada em movimento circular, tá? Então nesse caso, eu vou igualar menos mgd seno de θ, ou menos mgd θ, é igual a I alfa z, que é o momento de inércia vezes a aceleração angular, certo? A aceleração angular é a derivada segunda do ângulo em função do tempo ao quadrado. Então, é como qualquer aceleração, tá? Pois bem, então nesse caso, a aceleração angular, pegando esse termo aqui, ó, e passando o I para o outro lado, a aceleração angular vai ser menos mgd sobre I θ, certo? Então, uma coisa que a gente pode tirar aqui dessa expressão é que essa expressão aqui, ó, por analogia, essa expressão aqui é igual ao quê? A raiz disso é igual à frequência angular, tá? A raiz disso aqui é igual à frequência angular, que é o que está aqui, certo? Certo? Então, a gente pode também tirar as expressões genéricas que podem ser retiradas daqui, como a frequência ou o período, tá? Então, essa é a diferença básica entre o sistema de pêndulo simples, tá? Onde a sua frequência não depende a sua frequência angular não depende da sua massa, e aqui ele depende da divisão entre a massa e
o momento de inércia, tá? A gente sabe que o momento de inércia seria como ele determina como essa massa é distribuída em torno do espaço, tá? Então, nesse caso, a frequência angular ela vai ter uma descrição parecida, tá? Mas não igual ao pêndulo simples, tá bom? Então, para a aula não ficar muito extensa, eu vou paralisar aqui e aí já vou falar em seguida sobre oscilações amortecidas, forçadas e ressonância, até para vocês não precisarem voltar muito nesse conteúdo, tá? Que já ficou um pouco extenso, tudo bem? Então, até daqui a pouco.